Filosofia. Hum, Só de ouvir essa palavra, o que vem à mente? Para muita gente, a imagem é de livros antigos, cheios de poeira, e aquelas perguntas que parecem nunca ter resposta, não é? Mas o que será que essa disciplina tão antiga tem, de fato, a oferecer para o nosso mundo de hoje? Pois é, vamos direto ao ponto. Num mundo como o nosso, que é totalmente focado em resultado, em coisa prática, em imediatismo, qual é o lugar da filosofia? Para que ela serve, afinal? Porque, sejamos honestos, né? A filosofia, de fato, não cura uma doença. Ela não vai lá e constrói uma ponte. E, com certeza, ela não gera lucro da forma como a gente costuma pensar. Isso é um fato. Então, a gente chega à conclusão óbvia que ela é simplesmente inútil? Ou será que o propósito dela é outra coisa? Algo talvez muito mais profundo que a gente não consegue ver na superfície. Tipo um iceberg, sabe? Onde o valor não se mede por esses resultados práticos e imediatos. Para a gente entender esse mistério, o primeiro passo é olhar bem para essa tensão. Vamos lá. Seção 1. Uma busca inútil? O mundo dos resultados imediatos? E olha, aqui a gente tem um resumo perfeito desse conflito. De um lado, que a gente pode chamar de mundo da utilidade. É um mundo que está sempre perguntando como. Como eu faço isso? Como eu aplico aquilo? E do outro lado está a filosofia, que dá um passinho para trás e pergunta: por quê? Ela não está buscando só o uso prático, ela valoriza o simples ato de entender, de compreender por si só. E é justamente essa pergunta, o porquê, que leva a gente para o primeiro grande valor da filosofia. Seção 2. Questionando o status quo. Um olhar perigoso. O historiador da filosofia, François Châtelet, resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que a filosofia se coloca a serviço da liberdade, sabe? Para quê? Para minar as instituições que reprimem a gente. Ou seja, ela é, na essência, uma ferramenta poderosa de libertação. E é por isso mesmo que ela é vista como perigosa por alguns. O ponto central é esse aqui, ó. A filosofia não tem medo de confrontar o poder, o que já está estabelecido. Porque ao questionar aquilo que todo mundo simplesmente aceita como verdade, a filosofia acaba, inevitavelmente, desestabilizando o tal do status quo. Aquela expressão chique para dizer o estado atual das coisas. O que ela faz é oferecer o que a gente pode chamar de um olhar diferente. Um exemplo muito forte disso é aquela foto famosa de 1936 do August Landmesser. Ele foi o único operário, no meio de uma multidão, que se recusou a fazer a saudação nazista. Essa atitude, essa recusa de seguir a boiada, essa capacidade de pensar por conta própria, isso na sua essência mais pura é um ato filosófico. Mas o poder da filosofia não fica só no nível social, não. Vamos trazer essa conversa agora para a nossa vida pessoal. Seção 3. Uma arte prática de viver. Ferramentas para o dia a dia. Isso é fascinante, porque a filosofia lá na Grécia Antiga nasceu como uma coisa super prática, uma arte de viver. Com o passar do tempo, principalmente na era moderna, ela foi ficando mais abstrata. Só que hoje a gente está vendo um retorno muito forte a essa aplicação pessoal no nosso cotidiano. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a reflexão filosófica é como uma bússola para a gente navegar pelos desafios mais reais da vida, sabe? Problemas de relacionamento, frustração no trabalho, aquela impaciência, a raiva, o nosso próprio egoísmo, até a falta de sentido. No fundo, é uma conversa com a gente mesmo para entender a raiz do porquê a gente age como age. E isso nos leva, então, para a camada mais profunda do valor da filosofia. Seção 4. Nutrindo o eu interior, para além da utilidade. Para a gente entender isso bem, a gente precisa definir um conceito-chave, utilidade. Pensa num martelo. O valor do martelo não está nele mesmo, mas no que ele faz, que é pregar pregos. Utilidade é exatamente isso, é a qualidade de alguma coisa que serve de meio para um fim. Ela não é valorizada por si só, mas pelo que ela consegue fazer. E agora vem a pergunta que muda tudo. O que acontece quando um ser humano começa a medir o próprio valor só pela sua utilidade para os outros? E olha só que interessante a consequência disso. A gente pode pensar em duas formas de ser. De um lado, o eu funcional, aquele que se define pelos papéis que exerce, profissional, pai, mãe, cônjuge. Aqui, o valor vem de fora, da função que a pessoa cumpre. É o eu sou o que eu faço. Em contraste, a gente tem o eu existencial. Ele se define pelas escolhas, pelas ações, pelos valores. O valor é interno, vem de dentro. É o eu sou o que eu escolho. O perigo de se definir só pela função é que as funções, elas são temporárias. O emprego pode acabar.
Os filhos crescem, seguem a vida deles. Se a identidade de uma pessoa estava ancorada só nisso, o que sobra? É exatamente aí que a filosofia entra. Ela funciona como um alimento para o nosso eu. Ela ajuda a gente a criar raízes internas bem profundas e fortes, igual uma árvore. Assim, quando as tempestades da vida vêm, e elas sempre vêm, são essas raízes que nos mantêm de pé. Beleza, então vamos juntar todas essas peças. Seção 5. Afinal, o que é a filosofia? Um método para a reflexão. Porque não é um pensamento solto, aleatório. Segundo o filósofo brasileiro Demerval Saviani, a reflexão filosófica tem 3 qualidades. Primeiro, ela é radical, porque ela vai na raiz, na origem dos problemas. Segundo, ela é rigorosa, porque não é achismo, ela usa argumentos lógicos coerentes. E por fim, ela é de conjunto, porque ela conecta os problemas a um contexto maior. Ela olha a floresta, não só a árvore. No fim das contas, para que serve a filosofia? Ela serve para nutrir quem a gente é, para muito além das funções que a gente exerce. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. As nossas funções, os nossos papéis, não definem quem somos por completo. A verdadeira pergunta, a que a filosofia nos convida a fazer é: quem estamos escolhendo ser?